Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vim contar pra vocês um pouquinho de como que foi a amamentação nos primeiros meses aqui com Sara. Hoje ela tá com quase 4 meses e a gente continua numa amamentação livre demanda, exclusiva no meu seio. E nem sempre foi assim, tão simples, nem sempre foi fácil. No início, principalmente, teve muita dor, teve choro, teve sangue. Diferente do que muita gente pode pensar, né? Amamentar, principalmente no início, não é um mar de rosas. A gente passa por muitas dificuldades, provações mesmo. E se a gente não está informado, a gente acaba desistindo de amamentar e indo para a fórmula, né? E a gente sabe que o melhor para o bebê, para a mãe também, é a amamentação. Fica aí para saber um pouquinho. Assim que eu descobri que eu estava grávida, eu comecei a pesquisar muito sobre a amamentação. Era um dos temas que eu mais gostava de pesquisar, porque sempre tive o sonho de amamentar. Junto com o sonho que eu já tinha em mim de ter filho, eu também tinha o de amamentar. E eu ficava muito preocupada porque o meu histórico familiar é de insucesso na amamentação. E eu tinha muito medo que isso acontecesse comigo também. Então, durante os 9 meses da gestação, eu me muni de todas as informações possíveis, de produtos para facilitar a amamentação, de como ajudar o seio, pega correta do bebê, enfim, de tudo. Durante a gravidez eu não fiz nenhum tipo de preparação específica. Na verdade, eu já tinha pesquisado e visto que era bom evitar passar bucha vegetal, diferente do que é conhecido por algumas pessoas, e também evitar passar hidratante no mamilo, porque acaba afinando muito e aí, na verdade, o mamilo ele tem que estar forte para poder aguentar aquele trabalho que vai ser constante depois que o bebê nascer. E também, apesar de eu não ter feito, já fica aí a dica, tomar um banhozinho de sol por 10 minutos todos os dias, assim, no último trimestre, né, da gestação. Você escolhe um solzinho da manhã, aquele solzinho bom, comecinho da manhã, 8, 9 horas no máximo. Fica 10 minutinhos e aí já começa a fortalecer mesmo o mamilo. Assim que Sara nasceu, ela já pegou o meu peito. Quando tiraram ela da barriga, já colocaram ela aqui no meu peito e ela já começou a sugar. No caminho da sala de cirurgia para a sala de pós-parto, ela já começou a mamar e eu assim fiquei encantada. Gente, essa criança já sabe mamar. Então assim, fiquei super feliz porque eu vi que a gente tava no caminho certo, que eu tava munida de informação e que ela já chegou no mundo pegando o peito. A minha borboleta chegou. Sim, ela não aguentou ficar no berço. Durante a internação, sempre vem enfermeiras para ajudar a gente e auxiliar na hora da amamentação, com a pega correta, né? Então, todos os dias ia uma enfermeira lá e me ajudava. Então, enquanto eu tava lá, tava super tranquilo, sabe? Eu não tive grandes problemas. Eu só senti um pouco de sensibilidade mesmo no seio. E foi aí que eu pedi pro meu esposo comprar uma pomadinha, que é essa daqui, que chama Lancinol. Ela é uma pomada de lanolina e ajuda na cicatrização do mamilo. Então, assim, além de ajudar, ela tem uma vantagem muito grande que é não precisar retirar antes do bebê mamar. Então, assim que Sara mamava, eu pegava um pouco do meu leite, passava no meu mamilo, deixava secar e uns 2, 3 minutinhos depois eu já vinha com a pomada de lanolina e colocava também. Eu tentava não colocar uma quantidade muito exagerada, porque deixava muito escorregadio o peito. Então, na hora que Sarinha fosse para a próxima mamada, podia escorregar e dificultar um pouquinho a amamentação. Isso aí foi uma dica que o pediatra passou para mim, quando eu informei que eu estava usando a pomadinha Lancinol. E aí a gente foi para casa e quando Sara fez uns 5, 6 dias de vida, o meu peito começou a encher muito, sabe? Enchia demais e empedrava. E aí eu fazia massagem no banheiro, tentava tirar um pouco, porque isso também dificulta a pega do bebê. Quando o peito está muito cheio, o bico ele não fica aquela coisinha assim, né? Ele fica meio reto, então dificulta muito a pega do bebê. E até hoje, mesmo ela já com quase 4 meses, mamando já de cabeça para baixo, se colocar, lógico que eu não coloco. Mas ainda hoje, quando tá muito cheio, eu preciso ordenhar um pouco para poder facilitar a pega dela. Então, eu lembro que chegou um dia, meu peito já estava ferido, porque o Sara sempre mamou em livre demanda,
Então, assim, tinha dia que ela mamava de hora em hora, um intervalo menor do que 1 hora. Então, feriu bastante. Teve um dia que eu tava amamentando, depois que eu amamentei, eu esperei ela rotar, coloquei ela no trocador e fui trocar a fraldinha. E aí, nessa hora eu percebi que começou a pingar sangue da boca dela. E eu chamei minha mãe que tava aqui em casa. Saúde, amor. E eu fiz, mãe, pelo amor de Deus, Sara tá machucada, Sara tá machucada. E aí a gente começou a olhar dentro da boca, na língua, no céu da boca, na gengiva, aqui na bochecha, tudo. Não tinha corte nenhum. E foi aí que veio na cabeça, gente, ela tá mamando só sangue. O que também não tem problema, o bebê pode mamar o seu sangue, não se preocupe. Mas assim, não era o que eu queria, né? Eu queria que ela estivesse mamando apenas o leite. E isso significava que meu peito já estava numa situação que tinha que fazer alguma coisa. E aí, isso foi à noite. Quando o Caio chegou em casa, eu tava chorando na mesa, chorando desesperada, porque eu tava sentindo muita dor, porque meu peito tava muito cheio. Com o tempo, o corpo da gente vai entendendo a necessidade do bebê, e aí a gente começa a produzir a quantidade exata que o bebê precisa para mamar. Nesse início é complicado porque o peito enche demais, e a gente precisa ter cuidado com a mastite, da febre, dor intensa. Eu tava chorando na sala, desesperada, ele chegou do trabalho e eu não sei o que fazer, meu peito tá sangrando demais. Ele começou a sair pus, tava tão desgastado que uma parte do meu bico já tinha ido embora, sabe? Ficava pendurado e não cicatrizava de jeito nenhum. E aí eu fiz, me ajuda a ordenhar. E aí, na gravidez, eu comprei essa bombinha aqui, que eu não tô lembrada do nome, mas eu vou procurar pra vocês, que é essa bombinha manual. Que é uma bombinha manual que você aperta aqui, coloca isso aqui no mamilo, aperta aqui e ela vai sugando. Só que assim, ela não é nada delicada. Então a gente passou uma parte da noite ordenhando e eu chorando, porque não saía muito, saía pouquinho, doía demais. Nossa, e aí chegou um momento que eu disse, eu não aguento mais, tá doendo muito. Vai na farmácia, compra uma bomba elétrica. E uma dessa vai aliviar, ela vai ser mais gentil com o meu seio e talvez saia mais leite. E aí Caio foi na farmácia e quando voltou pra casa, ele não tava com a bomba. E aí eu questionei, meu filho, cadê a bomba? Pelo amor de Deus, eu preciso, tava doendo. Enquanto ele foi, eu tava chorando. E me vendo nessa situação, minha mãe ficou com muito dó, né? Porque ela viu que eu tava tentando, mas não tava conseguindo, tava saindo muito sangue, tava saindo pus. Ela fez, dá fórmula pra essa criança, ela tá com fome, você precisa dar alguma coisa pra ela comer, e se eu sei desse jeito, você não vai conseguir dar nada. E realmente, se encostasse, eu dava um grito de tanta dor. E aí Caio voltou pra casa com uma coisinha dessa, que é um protetor de silicone, que você coloca no peito assim, e o bebê vai sugar no silicone e não no bico, né, no peito propriamente dito. E aí realmente dá um descanso. Eu questionei por que danado ele tinha comprado esse negócio ao invés de comprar minha bomba. E ele disse que conversando com o rapaz da farmácia, contou a situação e o rapaz disse, não, leve isso aqui que vai ser melhor, né, vai dar uma aliviada. E realmente, eu comecei a usar o bico de silicone e eu alternava. Então assim, como o meu peito direito era o que estava mais ferido, eu comecei a dar todas as mamadas do peito direito com o bico de silicone. Mas assim, eu sempre alternei as mamadas. Eu dou um peito, espero ela secar inteiro. Quando termina a mamada, que eu vejo que o peito tá super murcho, aí na próxima mamada eu dou outro peito. É até interessante isso, porque é o seguinte, o leite materno ele tem duas fases. A primeira parte, que é a parte mais ralinha, que se você apertar o seu seio, você vai ver que vai sair quase que uma água bem transparente. Essa parte do leite, ela vai saciar a sede do bebê. E à medida que o bebê vai mamando aquele peito, vai começar a sair um leite mais grosso, mais branco. E é justamente esse leite que vai fazer o bebê engordar. Então tem muita mamãe que não entende por que o bebê não está engordando e às vezes é só por isso. A mamãe achando que dando os dois seios o bebê vai estar mamando mais, mas na verdade o bebê está mamando só a parte que sacia a sede dos dois e não vai ganhar o peso adequado. Então assim, como eu já sabia dessa informação antes de ter Sara, eu sempre priorizei dar um peito de cada vez. E foram raras as vezes que eu precisei dar os dois seios mesmo, mas todas as vezes eu sempre verificava se realmente
ela tinha secado o primeiro peito completo para poder passar para o segundo. E aí eu fui fazendo dessa forma. Eu fui dando o peito esquerdo e aí quando eu ia na próxima mamada dar o peito direito, eu colocava o bico de silicone. Até que eu fui na consulta com a pediatra e ela verificou, Sara estava ganhando peso tranquilo e ela falou pra mim, ó, pode até estar ajudando, mas você precisa ter muito cuidado com confusão de bico, porque o protetor de silicone pode causar isso sim. E eu fiquei bem atenta, fiquei prestando muita atenção em Sara, se ela estava com formas de mamar diferentes, usando cada vez menos o protetor de silicone, porque eu vi que estava começando a melhorar meu peito. Ah, outra coisa, comecei a pegar o solzinho da manhã, né? Como eu falei no começo do vídeo, dos preparativos para receber o bebê, comecei a tomar o banhozinho de sol de manhã, 10 minutinhos no seio, né? Eu ficava sentada próxima à janela, como eu moro num lugar que não tem prédio vizinho nem nada, eu sentava, ficava 10 minutinhos lá com os peitola para fora e tomava esse solzinho. Quando o Caio saía para trabalhar, eu ficava em casa de camisola, aquelas camisolas que são próprias para amamentar, e aí desabotoava ela e ficava com o bico do peito para fora. E isso fazia meu peito respirar demais e ajudou muito. E aí, como eu tava falando, eu comecei a diminuir as vezes que eu usava esse bico de silicone, porque eu vi que já tava tendo uma melhora boa. Só que aí, chegou nos 15 dias que eu tava amamentando e Sara começou a solicitar todo instante o meu peito. Ela queria mamar toda hora, né? Então, assim, eu dava o peito agora, daqui 20 minutos ela tava chorando, querendo mamar de novo. E aí eu não tô tendo leite, o meu leite não tá sustentando. Apesar de eu saber que não existe leite fraco, o peito não é estoque, ele fabrica o leite enquanto o bebê tá mamando. Mas na hora, bate uma insegurança, você não sabe o que fazer, você vê seu bebê chorando, gritando com fome, querendo mamar de meia hora. E a primeira coisa que vem na cabeça é, vou dar a fórmula. Eu resisti demais, passei alguns dias evitando, mas chegou numa hora que eu vou comprar a lata. E aí eu comprei e por um dia eu dei a fórmula pra ela. E todas as vezes que eu dava, que eu via aquele bebezinho, que eu sonhei tanto em amamentar, que tinha dias de vida, não tinha nem 20 dias de vida, tomando leite numa mamadeira, um leite que não era meu. Vale ressaltar, esses sentimentos é porque eu sempre tive o sonho de amamentar e eu sabia que o leite materno não existia nada melhor, nada que se comparasse. Então isso me deixou muito triste, me baqueou demais. E comecei a pesquisar na internet mais coisas. E foi aí que me relembrei sobre salto de desenvolvimento e pico de crescimento que o bebê passa. Então assim, tem fases na vida do bebê, tem momentos específicos em que ele realmente solicita mais o seu peito. Mas por quê? Não é porque ele está desesperado de fome. Deus é tão perfeito que faz o bebê solicitar mais, porque daqui a um tempo ele vai precisar de mais leite. E o corpo da gente, ele produz mais quando o bebê solicita mais. Então, meio que o bebê antecipa essa procura, esse aumento de leite, para que na hora que realmente precise, a mãe já tem mais leite para oferecer. E aí, eu relembrei disso tudo e eu decidi, não vou dar mais a fórmula para ela. Então, ela bebeu durante o dia a fórmula em todas as mamadas. E quando foi de madrugada que ela acordou, eu já comecei a dar o meu peito. Apesar de ver que meu peito não estava cheio, de que ela estava agoniada, né, me solicitando toda hora, eu resolvi que eu ia insistir no meu peito, que eu tinha leite sim, que meu leite era forte o suficiente e que minha bebê só estava passando por um pico de crescimento. E foi a partir desse momento que tudo começou a melhorar. Porque assim, eu acredito que informação seja tudo na vida de uma mãe, sabe? Conhecer a experiência de outras também, que a gente já fica preparada, já sabe mais ou menos o que esperar. E aí eu já guardei a lata, não usei mais e comecei a confiar realmente no meu corpo. E até hoje tem dado certo, né? Hoje em dia meu peito já não fica explodindo mais, é bem difícil acontecer de em algum momento ele vazar. Às vezes acontece de madrugada porque Sara já dorme a noite inteira, desde 1 mês e meio de vida. Eu fiz até um vídeo já, coloquei aqui no YouTube, dando as dicas e explicando como é que eu faço ela dormir a noite toda. Então tem algumas noites que eu acordo de madrugada com o meu peito super cheio, explodindo, e aí eu vou no banheiro, faço uma ordenha manual, tiro um pouquinho para aliviar, eu conseguir terminar de dormir, para quando ela acordar, meu peito já tá mais tranquilo, com o bico no formato
legal para ela conseguir mamar e ter a pega correta. E tem sido só sucesso. Tem vários vídeos aqui no YouTube que você pode pesquisar sobre a pega correta. Super importante. Uma coisa que eu até esqueci de contar é que no início, quando eu olhava pro meu bico, ele tava com um tracinho assim marcado, tipo uma meia-lua, sabe? Então eu comecei a perceber que na verdade Sara tava com a pega pequena, a boquinha pequena, ela não tava abocanhando a auréola toda. Quando eu percebi isso, toda vez que eu colocava ela no meu peito, eu sempre fazia assim. Eu pegava aqui, puxava um pouquinho, delicadamente, né, gente? E aqui embaixo também. E pra colocar ela no seio, eu sempre fiz assim, pra ela estar com a boca bem aberta, pra depois eu colocar no peito mesmo. Amamentar não é fácil, mas é muito recompensador quando você vai numa consulta médica, ver que seu bebê tá engordando direitinho, tá dentro do peso, só com seu leitinho, você sabe que tá oferecendo o melhor para ele. É claro, as fórmulas elas estão aí realmente para ajudar as mamães que não conseguem amamentar, mas assim, os casos em que a mãe realmente não pode amamentar são bem reduzidos. O índice de desistência, de parar de amamentar antes de completar os 3 meses é muito grande aqui no Brasil, é até preocupante. Me sinto vitoriosa todos os dias que eu consigo amamentar, eu agradeço muito a Deus. E pretendo amamentar até os 2 anos. Agora com 6 meses a gente começa a introdução alimentar, mas vai ser como um complemento, né? A gente vai continuar assim com as mamadas, porque além de ser muito bom para o desenvolvimento, a proteção, a imunidade da criança, saúde. Para a saúde do bebê, também é um vínculo que a gente cria, né? Quem amamenta sabe que o momento de amamentar é maravilhoso, não existe coisa melhor. Eu indico até para as mamães que vão voltar a trabalhar, como eu trabalho de casa, eu não precisei comprar. As mamães que vão voltar a trabalhar fora, se tiver possibilidade, compra a bomba elétrica sim, porque ela vai possibilitar que seu corpo continue produzindo leite e que você consiga amamentar o seu bebê com seu leite, nem que seja só no momento que você estiver em casa, quando o bebê acordar, quando o bebê for dormir, enfim, quando você estiver lá disponível. Até os 6 meses é o recomendado que o bebê mame exclusivamente no seio, então se precisar sair, ordenha o leite, armazena na geladeira, né, no congelador e oferece para o bebê. Não desista, dificuldade tem, a gente chora, a gente se desespera, mas confie no seu corpo que ele sabe a quantidade que produzir. Então, esse aí foi o meu relato, eu espero que incentive as mamães que estão passando por dificuldade na amamentação. Agora com os 3 meses de Sara, a gente está passando pela crise dos 3 meses, né? Em que ela me pede a todo instante, que depois eu posso até fazer um vídeo específico sobre isso. Enquanto ela tiver com a fraldinha sempre cheia de xixi, de cocô, enquanto ela estiver ganhando o peso ideal, a gente vai manter assim, se Deus quiser, até os 6 meses, que é o sonho da gente, manter a amamentação exclusiva até os 6 meses. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, que ajude realmente, incentive e lhe motive a continuar e não desistir, porque não tem coisa melhor do que amamentar, tá bom? E por acaso, se você não conseguir, não se sinta frustrada, acontece, o importante é o bebê estar com saúde realmente, você vê ele saudável e não importa a forma, você pode dar a mamadeira com a fórmula com o mesmo aconchego de dar o peito, mas assim, tente, lute pela amamentação, com certeza é o melhor para o seu bebê, tá bom? Espero que gostem. Se tiver alguma dica, conta o testemunho de vocês aqui embaixo, como está sendo, como foi, para ajudar outras mães para futuramente, quando elas virem aqui nesse vídeo assistir, elas se sentirem também amparadas. As dificuldades não é só com elas e que é possível sim amamentar, mesmo diante desses perrengues todos, tá bom? Se inscreve aqui no canal se gostou do vídeo, dá um joinha, me segue lá no Instagram, que a gente tá lá todos os dias. E é isso, beijo pra vocês, Deus abençoe.